Boa noite. Hoje vamos iniciar mais uma live. Hoje a gente está trazendo aqui um tema super especial, o poder da presença. Então vamos chegando, estamos aguardando a Juliana para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema. Então sejam bem-vindos, Sarita Carvalho. Boa noite, Marcos, Kaline. Vamos entrando. E é importante que vocês também escrevam seus comentários, comentem, né? Para que a gente possa fazer uma live bem interativa. Bem-vinda, Laura Isabel. Logo mais estaremos aqui iniciando nossa live. Só aguardando a Juliana, que já está por aqui. Aguardando a solicitação dela. Vamos lá. Ana, quase na área. Boa noite, Olá, Juliana. boa noite. Boa noite, Tudo bem? peregrinos. Boa noite. Olá. Vamos dar início aqui a mais uma Quartas no Caminho, né? Acho que é a nossa quarta live hoje, se não me Exatamente. engano. Então, Novo aqui, no caminho. pois é, né? Com muita alegria, a gente vai fazer essa live hoje, trazer um pouquinho mais da experiência do que foi o Caminho de Santiago, mas com um tema muito interessante, né, Juliana? Com A gente vai certeza. falar sobre o poder da presença, né? Exatamente. Então, Juliana, se apresente para que a gente possa fazer o exercício inicial, super importante, né? Trazer todo mundo hoje para o estado de presença. Então, queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, né? Tá ótimo. Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana e sou uma peregrina, oficialmente uma peregrina. Em 2020 eu ia fazer meu caminho de Santiago, não deu certo, evidentemente, né? Adiei. E aí a providência divina colocou 2022 como ano para realizar esse sonho. E aí em 2022, em agosto de 2022, eu fiz o caminho francês de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela. Foram 800 quilômetros em 40 dias e foi uma experiência incrível que eu estou aqui compartilhando com vocês, né, nas quartas do caminho, junto com a Esté, junto com todos os seguidores dos nossos perfis. A gente compartilha essa experiência que a gente viveu, que no meu caso foi transformadora, e também por essa razão acho importante a gente falar e incentivar outras pessoas a entenderem, a buscarem informação sobre o caminho. Então é isso, eu sou agora oficialmente uma peregrina, né? E que estou querendo Muito compartilhar bem. as informações e a experiência que a gente vive ali naquela aventura. Pois é, eu fiz bem menos do que a Juliana, né? Eu fiz a caminhada com uma média de 130 quilômetros. Também sou uma peregrina, oficialmente registrada, né? E aí nós duas nos propusemos a estar aqui, né? Nessa noite junto com vocês. E aí, trazendo esse tema, né? Do poder da presença, a gente vai começar fazendo um exercício, né? Então, eu queria que... Só um parênteses, né, Esté? E é bom que vocês saibam, assim, que a Esté é terapeuta e eu sou jornalista. Então, não temos as mesmas áreas de atuação, né? Eu adoro informação, leitura, compartilhar história. Esté, a gente conversa muito, porque também ela me dá uma orientação sobre o que ler, como entender algumas coisas. Isso casou perfeitamente para que esse momento aqui, as quartas do caminho, acontecessem, né? A gente pudesse partilhar e ter também essa leitura, né, que a Esté faz da experiência que a gente teve lá. Exatamente, juntando as duas abordagens, né? Então, aproveitando, vamos então trazer os nossos amigos que vão estar assistindo essa live, os que estão aqui agora, os que vão assistir depois, né? Para o estado de presença.
Então, o estado de presença, ele começa com o nosso corpo. A primeira coisa que a gente se desconecta quando a gente sai do estado de presença é do nosso corpo. É quando a gente entra no estado automático. E lá no caminho de Santiago, o que a gente aprende a fazer é estar no estado de presença, do aqui e agora, né? Porque você vai começar a caminhar e você vai entrar em contato com o seu corpo. Então, para quem nunca foi no caminho, né, que está aqui na correria do dia a dia, a gente vai ensinar algumas coisas que você pode utilizar na sua jornada aqui fora do caminho, né? Como você pode criar um caminho de conexão com você mesmo, como que você pode usar o espaço que você tem, o lugar que você está, a cidade onde você mora, né? Também para iniciar um caminho. Quando a gente fala o caminho de Santiago, o caminho ele começa primeiro dentro da gente, né? Então o caminho de Santiago começou primeiro dentro de mim, quando antes que eu nem sabia que eu ia um dia chegar até lá, começou dentro da Juliana um dia também, né? Quando ela começou a planejar. Então dentro da sua vida aqui fora, você que é um peregrino já, né, também, e você que pretende ir ao caminho, então essas dicas vão valer para todos vocês. Então vamos lá, a gente vai entrar agora no estado de presença com o nosso corpo. A conexão com o nosso corpo é super simples. Eu vou pedir para vocês olharem para os seus dedinhos. A gente vai fazer só 2 movimentos, porque a gente não vai ter tempo aqui. Então, o primeiro movimento é dar toquinhos no seu corpo. Olha, você vai sentir a sua cabeça, a textura do seu cabelo, né? Você vai sentir, você vai tocar a sua pele, estar no aqui e agora. Eu estou aqui com o meu corpo, estou aqui com a minha mente, né? No aqui e agora. E aí, esse exercício você vai tocar até os seus pés. Então, depois da live, você pode fazer toques no seu corpo, mas eu queria também que você fizesse agora um toque mais forte, como se você estivesse amassando um pão, né? Então, você vai tocar, apertar o seu corpo, estar presente aqui com ele, né? Sentir. Cada órgão do seu corpo tem uma função específica e você pode agora tocar e agradecer por cada um deles, né? Então, estado de presença. Estamos testando aqui, treinando o estado de presença, né? Então, só para vocês perceberem, depois vocês podem fazer aí em casa, com calma, todo dia quando acordar ou algum momento do dia escolher para estar fazendo esse exercício, que é para você trazer a consciência do seu corpo, né? Então, quando a gente vai falar de estado de presença, é primeiro daqui de fora, depois que vai lá para dentro. Se eu não tenho consciência daqui, eu não consigo acessar aqui, né? Então, só um pequeno exercício para vocês sintonizarem com o tema da live. E aí, né, Juliana, a gente escolheu esse tema porque a gente percebeu muito como a ansiedade, ela, além de ser um tema muito comum nos dias de hoje, né, ela é algo que a gente pode transformar numa centelha de ação. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando, já pensando em problema, né? Em um desarranjo emocional, físico, mas a gente quer trazer, com base nas experiências do caminho, uma visão nova sobre o estado de presença e sobre como você pode conduzir melhor a sua vida, né, numa ótica diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também o que você gostaria de trazer sobre esse tema, o que foi para você o estado de presença lá no caminho, e a gente vai dialogando e pedindo também para que as pessoas comentem. Certo. Bom, eu sou extremamente ansiosa, né? Então, antes de ir para o caminho, era algo que eu já havia começado a trabalhar, né? Porque essa ansiedade não é boa para o seu corpo, para a sua mente, não é bom para nada, né? E essa ansiedade, né? Esse estado de ansiedade, ele multiplicou, né? Assim, de maneira exponencial
no momento que eu tive que aceitar que eu não ia fazer o caminho em 2020 conforme planejado inicialmente, né? Então, você imagina você se planejar para ir em um ano, tudo pronto, tudo preparado, e um mês antes você descobrir que não pode, e não tinha como realmente se viajar, né, para fora. E aí, aquele momento ali, para mim, a ansiedade, eu tive que de alguma maneira trabalhar essa ansiedade, né? Bom, eu trabalhei não da maneira correta, né? Eu mergulhei no meu trabalho para esquecer um pouco a frustração, a ansiedade que eu tinha de realizar o caminho, de estar pronta para realizar um sonho e não poder. E mergulhei no meu trabalho, passei praticamente 2 anos de cabeça, o que foi piorando, porque eu acabei jogando o problema da ansiedade para debaixo do tapete, né? Uhum. E em um momento que a gente começou a treinar, foi no início de 2021, 22, foi que eu comecei a trazer de volta esse problema e a tentar entender um pouco como eu poderia minimizar a questão da ansiedade. E aí foram nas caminhadas, nos treinos, em já visualizar aquilo que eu ia conquistar, né? Então, em alguns momentos eu conseguia estar totalmente presente, né? Principalmente nos treinos, quando a gente saía para caminhar, e aí a gente andava aqui pela cidade de Fortaleza e entrava num parque que tem aqui, o Cocó, quem não conhece, que é uma área verde muito bacana. Então eu conseguia estar presente. Então eu fui começando a entender como é que o meu corpo funcionava para administrar melhor a questão da ansiedade. Não que seja uma tarefa fácil, gente, não é uma tarefa fácil. Mas é possível, né? Desde que você tenha essa consciência, tá? Eu tenho ansiedade, eu quero lidar com essa questão, onde é que eu vou buscar uma prática, o que eu vou buscar para minimizar esse problema, né? Porque para mim era um problema. Então, foi isso, assim. Então, a partir do momento que eu comecei a treinar, a caminhar, o exercício sempre foi para mim um momento de muita presença, né? Então, para mim, os treinos que eu fazia, muito foco naquilo que eu estava fazendo, sempre me deixavam muito concentrado naquele momento ali. Eu prestava atenção no meu corpo, na respiração, como é que eu me sentia, como é que meu corpo reagia. Então, isso foi muito importante. E no caminho, assim, foi muito mais fácil estar presente, né? Muito mais fácil. A gente reduz drasticamente as distrações, né? Principalmente as distrações de uma cidade grande, da nossa correria cotidiana, né? E aí você ganha presentes em estar presente no caminho, né? Então, realmente é um ambiente propício para você aproveitar o poder da presença e se presentear com situações e momentos assim que são de grande aprendizado. Exatamente. Então, assim, né? O que é que tira a gente do estado de presença? Então, assim, a gente está falando, eu queria que vocês fossem comentando, né? Um foco na vida de vocês aí, no cotidiano de vocês, né? Sejam vocês peregrinos ou não, como eu falei agora há pouco, né? Pessoas do dia a dia que estão aí na luta, na batalha, que nunca, às vezes a pessoa nunca nem param para fazer um passeio no parque da cidade dela, né? Então, por conta da correria, o que é importante, né? Se você pode, de repente, começar a reservar um tempinho para você fazer uma caminhada, nem que seja uma volta no quarteirão, essa caminhada, ela vai mexer com você. E a gente vai falar daqui a pouco aqui dos dois arquétipos que a gente acessa, né? Quando a gente está ou em contato com a natureza ou caminhando. Então, que você já comece a criar agora esse hábito de se desconectar do mundo exterior para você poder se conectar com o seu mundo interior. Então, o que eu queria falar dentro do que a Juliana trouxe um pouquinho, que é essa possibilidade de estar no aqui e agora, né, fora de um padrão de ansiedade,
ela é tão importante para a gente, porque, assim, existem alguns sabotadores que eles nos tiram do estado de presença. E é importante que a gente conheça esses sabotadores, porque o estado de presença, ele é tão necessário para a gente, porque é ele que move a roda da nossa vida. O estado de presença é que move a roda da nossa vida. Então, 80% dos pensamentos que a gente tem hoje, eles são repetidos, a gente já teve eles ontem. Então, pense agora, eu queria que vocês pensassem agora aí, no que é que vocês estão pensando nesse momento. E vocês comparem com o que vocês pensaram ontem. Está repetindo? É repetido? Às vezes é um assunto repetido que eu tenho que resolver, né? Ou é algo que passou, que eu me frustrei, que eu fiz, eu deixei de fazer e eu estou preso naquele passado, ou é algo do futuro que eu preciso fazer e eu vou colocar um ingrediente que não vai me ajudar, ele vai me atrapalhar. Que seria o quê? O medo. O medo, ele tem a função de proteger a gente quando ele está no estado de equilíbrio. Agora, se eu projeto ele lá para o futuro com aquela perguntinha, e se? Aí eu já vou começar a gerar uma preocupação. Então, existem alguns sabotadores que eu gostaria de falar aqui para vocês, que eles nos tiram do estado de presença. Como, por exemplo, a Juliana falou, né? Em 2020, ela estava com tudo pronto para fazer o caminho, veio a pandemia, não se sabia como ia ser, quanto tempo aquilo ia durar, e gerou-se uma frustração, né? Então, veja bem, a frustração, a culpa, o medo, a vergonha, né? Algo que eu fiz ou que eu não fiz, problemas emocionais não resolvidos, crenças limitantes, autocrítica, né? Tudo isso são sabotadores do nosso estado de presença, do aqui e agora. E que eles nos tiram de uma possibilidade de criação. Daqui a pouco a Juliana vai dar um exemplo de algo que ela fez quando ela estava num estado de plena, né, consciência de presença, e ela vai contar para a gente o que ela conseguiu criar, né? Então, isso, gente, é importante, porque, veja bem, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, no seu trabalho, muitas vezes a gente vai repetindo os pensamentos e as ações e a gente não tem espaço para mais nada na nossa mente para criar algo novo, né? Então, veja bem, quantos por cento do que você está pensando aqui agora, nessa live, né? Quantos por cento tem de sabotadores, desse que a gente falou agora? Quantos por cento tem de realidade? Não, isso daqui que eu estou pensando, realmente, é necessário que eu execute, eu vou fazer, eu estou consciente disso. Estado de presença é consciência, é presença, é estar aqui. Quantos por cento do que você está pensando é fantasia, né? Então, e quantos por cento é um material de criação que vai te levar à ação? Eu queria que vocês comentassem aí pra gente, quem está aí com a gente na live, né? Comente para a gente poder dialogar. Então, dentro desses sabotadores, se a gente não tomar cuidado, eles tomam um espaço muito grande dentro do nosso dia. E lá, quando a gente vai para o caminho, por que as pessoas falam assim, o caminho de Santiago é mágico, acontecem coisas ali, e realmente acontecem, né? A gente sabe que acontece, a gente viveu, então a gente está falando de algo que a gente viveu ali, porque ali você está totalmente presente. Então, por isso que muitas pessoas vão para o caminho de Santiago, elas buscam o caminho de Santiago para poder encontrar alguma resposta para a vida, né? Para poder se retirar e, de repente, fazer uma mudança grande na vida, que exige reflexão. Então, o que a maioria das pessoas vão buscar ali, né, as que estão com um cunho de autoconhecimento, né, nessa viagem, elas vão buscar nada mais, nada menos do que um contato com a natureza no estado de presença.
É interessante você falar isso, que agora me deu um insight, né? Você falando assim, as pessoas vão no caminho e se fala muito da magia do caminho. Existe uma magia realmente, mas pelo menos na minha visão, né? A magia não é algo não é algo excepcional, é uma magia de que você, estando presente, né? Você percebe coisas do dia a dia, né? Ali que você não percebe quando você está distraído, frustrado, ansioso, com medo, né? Então, para mim foi muito isso. Eu estar no caminho, eu percebi a magia em praticamente tudo, em coisas simples, né? Em acordar, em andar, em me alimentar, em ouvir o canto dos pássaros. Então, eram coisas simples, era uma magia para mim, por quê? Porque no meu dia a dia, eu não me dava oportunidade de estar presente para ouvir e vivenciar aquilo, entendeu? Então, é bem isso que você falou mesmo, né? Faz total sentido. Você está num ambiente, não digo nem sem distrações, porque é um ambiente que distrai muito, né? Porque são belas paisagens, são momentos, terrenos diferentes, regiões diferentes, mas é uma distração que lhe chama realmente para o agora, né? Uhum. É exatamente isso. Porque ali você não tem. Ou você fica ali, ou você, hoje em dia, né, como tem essa coisa da internet e lá o sinal pega muito bem, ou você se envolve com os problemas daqui de novo, Exatamente. através de uma ligação, através de uma mensagem, né? Então, o caminho propicia, mas você também precisa decidir estar nesse estado de presença. É verdade, é verdade. Né? É bem verdade isso. E é por isso que eu falo muito sobre isso quando as pessoas me perguntam assim, olha, é muito legal você compartilhar a sua experiência com as pessoas, mas se você não vai para o caminho nesse intuito de porque eu tenho que filmar o caminho, eu tenho que fotografar porque seu trabalho exige isso, ou porque você já tem um projeto que está focado nisso, vá para o caminho querendo viver o caminho por você, não pelos outros, porque senão fica aquela preocupação. Eu vou bater uma foto, vou fazer um vídeo, vou fazer uma chamada, você acaba não vivendo o caminho. Então é importante que você viva aquilo dali para você, né? Para que você, de fato, tenha os aprendizados que são necessários e depois você possa compartilhar com as pessoas. Você pode fazer uma foto, um vídeo, mas não ficar focado totalmente naquilo, porque você acaba perdendo a essência da experiência, né? As várias oportunidades que vão surgir para você viver a magia do caminho, né? É exatamente É. isso. E eu lembro que um dia a gente conversando, tem um comentário aqui que daqui a pouco eu vou ler, mas eu lembro que um dia a gente conversando, né, você falou assim para mim, é interessante porque no caminho eu consegui ser quem eu sou, de verdade. Então, olha só, aqui fora a gente precisa vestir as nossas máscaras e isso é normal, todos nós fazemos isso, né? Isso a gente aprende a fazer logo lá por volta de um ano e meio, quando a gente tem noção da família que a gente nasceu e como é que a gente vai fazer para se adaptar naquela família. Então, a gente vai se distanciando da nossa essência verdadeira e vai criando uma máscara para poder estar ali, né? E o estado de presença no caminho, ele faz com que você realmente retorne para quem você é de verdade. Esse ponto Não é é? muito importante, Théo. Não falei para você ainda, mas isso aí que você tocou é importante. Porque já faz um mês que eu estou fazendo algumas leituras, né, com a sua ajuda, e eu identifiquei, quando você fala isso, assim, que você estar presente, o fato de estar presente no caminho, me trouxe a sensação hoje, tá? Depois de refletir sobre tudo que eu vivi, de que eu estava caminhando com minha criança interior.
entendeu? Sério? E por isso Que legal. que eu acho que veio aquela troca né? Na conversa que a gente teve, eu disse, eu sinto que sou eu mesma aqui. Porque lá, eu talvez por estar presente, foi mais fácil me conectar com a minha criança interior. Que lindo, Juliana. É isso Eu tenho mesmo. pensado nisso ultimamente, assim, eu disse, cara, faz total sentido, né? E por isso que é importante a gente ter consciência e fazer essas reflexões, né, sobre o caminho, porque de fato é mágico quando você pensa que, poxa, acontece muita coisa lá, gente, só indo para viver. Mas isso aqui é só um gostinho para vocês talvez lerem mais, se informarem mais, quem ainda não conhece o caminho, ou quem quer fazer o caminho ainda não se decidiu, porque realmente é isso. Eu, particularmente, eu estou em primeira mão, viu, Esther? Esse insight aqui, Eu porque eu estava gostei, pensando viu? que esse fato de estar totalmente presente ali me deu a chance de me reconectar com minha criança interior. Que Entendeu? lindo. Por isso Esse é o caminho. que foi tão especial para mim e por isso que eu fiz questão de voltar do caminho, digerir tudo que eu vivi, ter outras leituras que me fizessem entender toda a experiência, entendeu? E eu acho que é isso. Eu acho que o caminho, como eu falei, ele não acaba. Ele inicia ali quando você chega a Santiago. Porque é um caminho sem volta, é o caminho do autoconhecimento. Né? Exatamente. E o caminho de retorno à essência é reconhecer a criança interior, né? Porque a criança interior é ela que nos liga ao divino, que é a nossa essência. Porque a criança é pura, ela é sem, ela nasce sem esses sabotadores que a gente conversou aqui agora há pouco, né? Que a gente falou. Então, ela é criativa, é ela que nos dá a condição de estar aqui hoje, né? Então, a criança que a gente foi lá do 0 aos 7 anos, ela suportou e viveu coisas que talvez a gente não suportaria hoje. Mas por quê? Porque ela tinha essa conexão direta com o divino que a gente se distancia por conta de crenças, né? Que lindo, eu fiquei super feliz com esse insight. Que Foi. realmente, olha só, esse é o caminho continuando, né? Você andou 850 quilômetros e ele está refletindo aqui, ele vai refletir em você para sempre. As mudanças são constantes, né? Com certeza. E daí Muito porque eu acho legal. que muita gente se identifica também com isso. Porque eu conversei com alguns peregrinos de outras culturas, gente, não foi brasileiro só, de outras culturas. E eles estavam lá no caminho, 5, pela sexta, sétima vez. Uhum. E eu me perguntava, e perguntava para eles, quando eu iniciei, né, quando a gente estava ainda caminhando, por que vocês voltam para cá? O caminho é o mesmo, né? Poxa, o caminho é o mesmo, para que fazer 1, 2, 3, 4, 5? E aí todos eles me falavam, quando você chegar ao final, quando você viver o caminho, você vai saber. E eu conversando com um amigo, um dos grandes amigos que eu fiz no caminho, que é um alemão de origem indiana, e foram várias conversas que eu tive com ele, eu entendo agora e faço uma relação justamente disso que eu te falei. Eu acho que ele também encontrou a criança interior dele lá no caminho. E é a sexta vez que ele fez o caminho. E eu acredito que é isso. As pessoas voltam porque elas se encontram, se conectam com o divino ali. Com o divino que existia nelas e que, de fato, foi se distanciando por várias razões na vida que a gente acaba, né? Acaba sendo meio que engolidos, e as máscaras e tudo mais. Então, eu acho que não é só uma coisa minha, né? E por isso que eu fiz essa reflexão, porque eu identifiquei em outras pessoas de outras culturas né, com outra educação, que elas também tiveram uma experiência assim Uhum. de se aproximar da criança interior delas no caminho. Né? Que legal. E também por essa razão que eu quero voltar, né? Eu quero fazer outros caminhos e faz total sentido agora para mim que eu tive esse insight e reconheci algo tão especial nessa experiência. Muito bom.
E para isso você precisou muito do estado de presença, Sim. né? Sim. E eu queria aproveitar essa fala da Juliana e deixar aqui de indicação para vocês, né? O filme Duas Vidas, com Bruce Willis. É um filme da Disney. Lá vocês vão ver todo esse processo do encontro do adulto com a criança interior. É muito legal esse filme, dá para assistir com criança, né? E o quão importante é você voltar lá e revisitar cenas da sua história, da sua vida, que o caminho nos proporciona fazer esse retorno a cenas da nossa vida, que muitas vezes elas foram tão dolorosas para a gente, e ressignificar, né, com a força que o adulto tem nesse processo de autocura, ir até a infância, resgatar essa criança, né, que ela vive dentro da gente até hoje. E é ela que nos possibilita continuar essa jornada como adultos, né? Eu vou ler um comentário que tem aqui da Cláudia. Faz muitos anos que meus primeiros 20 minutos do dia eu sempre tirei e tiro para ouvir os pássaros, olhar o céu, ver as nuvens, ouvir o som, sentir os pés no chão, ver a diferença no pé no chão. É isso mesmo, esse é estado de presença, né? É muito importante, é um costume que a gente precisa ter, começar os primeiros dias com essa conexão, de observar essas coisas que a natureza nos dá, né? Coisas simples, né? Coisas tão simples, tão... Hoje eu me peguei num estado de presença, eu fui lavar meu cabelo, né? E às vezes eu não tenho muita paciência, não, porque demora um pouquinho e tal. Eu falei, não, mas espera aí, eu vou fazer com paciência sim, eu vou agradecer por estar aqui fazendo isso, por essa água que está correndo. Então, coisas pequenas da nossa vida, né? Que a gente, começando o dia com essa observação, tenha certeza que o seu dia ele vai ser diferente. A Não vai gratidão, ser o né? mesmo A questão da dia. gratidão, ela te coloca em estado de presença, né? Exatamente. É uma É das uma práticas que você pode recorrer, né, para o estado de presença, é a gratidão. Então, faz muito bem começar o dia assim. Eu sempre agradeço. Essa prática aí da Cláudia, eu já fiz, né? Sempre que tem a oportunidade de fazer o aterramento, né? Colocar o pé no chão, né? Para essa troca de energia, né? Do seu corpo com a terra. Então, isso é muito bacana. São práticas que são importantes você ter como recurso para se colocar no estado de presença. Exatamente. Aqui tem outro comentário da Kaline. Agora que eu quero fazer esse caminho. Foi fácil, Gente, olha, é maravilhoso, né? Só quem passou por ali sabe como é maravilhoso. Eu sinto muita saudade, eu também quero voltar lá. E aí, né, Juliana, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da serenidade, né? Quando a gente está fazendo o caminho de Santiago, é algo tudo tão novo, né? Você, principalmente, que você saía de madrugada sozinha, né? Você caminhando por aqueles lugares escuros e tal. Só que eu queria falar um pouquinho, queria que você falasse sobre os momentos de serenidade que você encontrou ali no caminho. Quando foi que você acessou a serenidade, né? A paz de espírito, aquela coisa de estou sozinha aqui, mas eu estou bem, eu estou segura. Como que foi isso para você, assim? Nos momentos mais desafiantes, eu diria assim, né? Que, como você falou, saía às vezes sozinha de madrugada, em algumas regiões é muito escuro, né? Então você já tem aquela coisa assim, poxa, medo, eu vou sair sozinha, eu tenho medo de sair sozinha, de caminhar sozinha, de caminhar no escuro, de não saber se eu vou me perder, com quem eu vou cruzar, né, no caminho, se eu posso me machucar, que eu não estou vendo muita coisa e tal. Mas era nesses momentos que eu não sei, de novo, eu me colocava no estado de presença. De que maneira? Eu acessava um recurso que eu tinha sempre, que eu começava a orar, né? Começava a orar e agradecer. E tinha o meu mantra, que quem não conhece, eu tinha um mantra que eu ficava na minha cabeça toda hora, todo tempo.
que era dê o passo que Deus dá o chão. Era um salto de fé que eu estava dando, mesmo com medo, né? Eu dava esse salto de fé. Eu vou dar um salto de fé mesmo com medo. Eu vou dar um salto de fé mesmo sabendo que eu estou andando sozinho. Eu vou dar um salto de fé. Eu não sei quem é que eu vou encontrar. Então, eu dava esse salto de fé e dessa forma, repetindo isso e agradecendo e orando, eu me colocava num estado de presença. Então, isso me movia, sabe? Assim, quando eu digo salto de fé, gente, é quase literal mesmo. Porque quando eu dizia, dê o passo que Deus dá o chão, ele só ia me dar o chão se eu desse o passo. Então, não podia ficar parada. Eu tinha que partir para a ação. Eu partindo para a ação, as coisas iam acontecer. Então, as coisas aconteciam e eu continuava agindo. Partia para a ação e as coisas aconteciam e aconteciam da maneira que eu esperava, né? Dentro daquilo que eu esperava, da maneira mais tranquila, mais segura, mais serena possível. Então, isso foi muito importante para mim, né? Eu estava sempre me colocando no estado de presença quando eu estava, principalmente nesses momentos de medo, sabe, de preocupação, eu me colocava no estado de presença. É interessante porque, assim, ó, isso é confiança. E, e uma das coisas que a gente perde quando a gente não está no aqui e agora é a confiança. Por quê? Porque a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar a gente, quer controlar as situações, quer controlar as pessoas, e aí pronto, você já se perdeu, né? Você já saiu do estado de presença. Então, quando você acessa a serenidade e a confiança no processo que você está vivendo, né? Você está plenamente consciente e no aqui e agora. E eu queria falar aqui alguns recursos que o estar presente no aqui e agora nos proporciona e nos faz acessar, né? E aí você pode ir comentando como foi para você. Então, o primeiro recurso que eu queria trazer aqui é a expansão da consciência que nos leva a um propósito de vida. Como foi para você? Assim, o que expandiu? O que você mudou no teu propósito de vida? O que você tem mudado, né? O que você tem criado, feito? Bom, antes de ir para o caminho, né, eu trabalhava numa empresa há 11 anos, né, como gerente de comunicação, adorava meu trabalho, sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de trabalhar, mas eu sabia que eu precisava fazer uma mudança, né? Até porque mesmo o trabalho, ele me salvou naquele momento de 2020, e depois eu vi que o trabalho ele estava me adoecendo, porque eu tinha mergulhado de cabeça nele, mas esquecido outras áreas da vida que eu precisava vivenciar e dar mais atenção. E aí, quando eu fui para o caminho, em 2022, eu saí desse trabalho, né? Eu pedi demissão, porque sabia que eu precisava dar um salto na minha vida distante daquilo que eu já conhecia, que era confortável e tudo mais. Foi difícil, né? Mas eu estava com confiança, muita confiança, né? De que estava fazendo a coisa certa. Então fui para o caminho. E eu me lembro que todo mundo perguntava: você sabe o trabalho? E agora? O que você vai fazer quando voltar? E aí engraçado que eu falava muito isso. Eu dizia assim: as preocupações do amanhã ficarão para o amanhã. Hoje, a minha preocupação é dar um passo adiante e seguir o caminho. E todo mundo, você está certa, não vamos nos preocupar, é verdade. E sempre que alguém perguntar, o que você vai fazer? Não, hoje eu não me preocupo com isso. Hoje eu estou preocupada em continuar caminhando, em dar o próximo passo. Amanhã, quando eu chegar, eu vou me preocupar com o que eu vou fazer. Então, foi assim o caminho inteiro, né? Eu usava como gatilho para voltar ao agora, aquele momento ali. Então, era um gatilho para mim, opa, não vai ficar ansiosa com o que vai acontecer. Está fora do teu controle. O que está no teu controle até agora, tu tem que pensar a respeito. E daí, assim, eu acho que todos os dias que eu passei andando, os 40 dias, me ensinaram bastante, né?
Então, quando eu retornei para casa, eu acho que é natural, eu voltei assim, estava numa ansiedade tremenda, né? Porque muda o cenário. E aí você volta para um habitat que você tem as suas máscaras, as suas proteções, as expectativas dos outros em relação a você e tudo mais. Então você entra no... Eu entrei num estado de ansiedade tremendo. E graças a Esté também, porque a gente conversava muito, trocava muitas nossas experiências. Ela, lê esse livro aqui, lê aquele livro ali, porque eu estava querendo digerir melhor toda a experiência, tirar disso algumas reflexões. Então, comecei a ler e comecei a entrar nesse universo de me conhecer melhor, de me autoconhecer. E, nesse momento agora, eu tenho alguns outros projetos, mas o projeto que me deixa presente, que me faz sentir que eu estou totalmente absorvida naquilo, é justamente falar do caminho para as pessoas que ou ainda não conhecem, ou que vão fazer o caminho. Uhum. Porque eu sei como é que é esse momento. Eu passei por esse momento. Eu sei como é. Ele pode ser angustiante para quem está se organizando, quem quer fazer. São muitas informações, é muita coisa para ser pensada. Então, nesse momento, eu estou com vários projetos em relação à experiência que eu tive no Caminho de Santiago. Eu tenho um perfil, o Bom Caminho Peregrino, que é esse aqui que eu estou participando da live. Lá eu posto algumas histórias que aconteceram comigo, belíssimas histórias. Me lembro de pessoas muito queridas, compartilho informações sobre o caminho, dou algumas dicas. E também estou desenvolvendo a minha parte criativa. Como uma pessoa de comunicação, né? Eu sempre trabalhei com a comunicação de empresas. E hoje eu estou trabalhando em comunicar aquilo que eu vivi. E como é que eu vou comunicar aquilo que eu vivi? Eu estou escrevendo, eu estou criando, fazendo artes em relação à experiência que eu vivi. E isso me tornou uma pessoa totalmente presente. Nesse momento que eu estou criando, eu estou escrevendo, eu estou pensando, como é que eu posso ajudar outras pessoas? Né? O que eu senti naquele momento? E aí eu deixo aflorar para que isso, de alguma maneira, possa estar ali contado de alguma forma, né, o meu caminho. Então, é dessa forma que eu tenho mantido sempre a questão da presença, de estar no agora, de estar absorvida por um projeto maravilhoso, que é o Caminho de Santiago, né, que me faz autoconhecer e também compartilhar e colaborar com outras pessoas. Muito bom, né? Você está tendo a oportunidade de criar novas perspectivas. Sim. Então, e isso a gente vai dar o mérito aqui para o arquétipo do visionário, né? E quando a gente acessa o arquétipos são imagens mentais, né? De tudo que a gente viu aí na humanidade toda desde então. Então, o arquétipo do visionário, que a gente já falou aqui, a gente acessa ele quando a gente está justamente andando. Então, eu queria aqui chamar a atenção de vocês para que vocês fizessem esse teste. Então, amanhã, quem for caminhar, ou no final de semana que você estiver caminhando, de preferência, sem o fone de ouvido e sozinho, observe, tente se conectar com você. Então, você vai caminhar e respirar. Você vai prestar atenção só na sua respiração. Você vai respirar e caminhar. Veja se não vão brotar algumas ideias novas para você. Fica aí a dica, né? Porque o visionário, ele tá ligado à nossa mente inconsciente, que a nossa mente inconsciente, ela é responsável pelas nossas ideias, e a nossa mente consciente é responsável pela execução dessas ideias. Então, tá tudo aqui. Só que para eu tirar daqui e colocar para fora, eu tenho que estar silenciado, né?
E também o arquétipo do mestre, que ele traz a questão da sabedoria, né? Ele traz a questão da observação. Então, olha que legal, gente, são recursos internos que a gente tem. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, não acontece nada novo na minha vida. Mas será que não é porque você está pensando igual? Sempre igual? Você não está dando chance para sua mente pensar de uma coisa nova, né? E aí, eu queria trazer aqui com você, Juliana, que até Sim. você postou essa semana no seu perfil algumas dicas para. Eu coloquei aqui dicas da Juliana. Nova 5 momentos para se presentear com a presença durante o caminho, né? Isso, eu queria que você trouxesse para a gente. Então, quando a gente definiu o tema da live, né? Eu acho bacana, porque quando a Esté, a gente conversa sobre o tema que a gente vai trazer para vocês, e aí eu começo a refletir sobre aquele tema. Não é uma coisa que é arranjada. Ah, vamos conversar sobre esse tema. Beleza, aí eu vou ler, eu vou lembrar de toda a experiência que eu tive, como é que eu trago aquele tema para aqueles momentos que eu vivi. Então, eu fiz esse exercício, né? Foi um exercício, e aí eu coloquei numa postagem, né? Que são 5 momentos para se presenciar, para se presentear com a presença durante o caminho. O primeiro deles é em momentos de contemplação. A presença ajuda você a se conectar com o ambiente e a beleza natural ao redor. Isso é maravilhoso, tá, gente? Eu realmente me sentia presente, principalmente nas manhãs, porque eu saía muito cedo, o sol ainda não havia nascido, e chegava às 7h45, mais ou menos, era sagrado eu parar, olhar para trás, porque o sol nascia atrás da gente, né? A gente andava, o sol nascia atrás, eu parava, ficava esperando o sol levantar, e eu ficava ali, sabe, com os olhos cheios de lágrimas, porque aquilo ali era absurdamente lindo, Uhum. sabe? E assim, e não era só eu, sabe? Às vezes a gente cruzava com o pessoal que ficava parado assim, tô vendo o sol nascer, né? E a gente descobria que era um momento que todo mundo tirava para parar e contemplar aquele momento. Então era belíssimo. Então você tem que estar presente, porque senão você vai andando, 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 você perde sol, você perde tudo, né? O segundo momento era encontro com outros peregrinos, que a presença ajuda você a se conectar, né, mais profundamente com as pessoas e a compartilhar histórias e experiências, criando amizades duradouras. E de fato aconteceu isso comigo, né? Nos primeiros momentos e ao longo do caminho, por estar presente, eu conheci pessoas maravilhosas que se tornaram grandes amigas, né? Até hoje a gente se fala. Como também tive chance de cruzar com completos desconhecidos e ter momentos agradabilíssimos com pessoas que eu só vi naquele momento. Agora, você imagina, se eu não tivesse presente, eu não tinha sido presenteada com esses momentos, porque hoje eu tenho histórias para contar do meu caminho porque eu conheci aquelas pessoas. E foi assim, era coisa de 10, no máximo 15 minutos de interação, e depois não se via mais. Então foram momentos especialíssimos para mim, e que você só tem essa chance se você estiver presente, né? O terceiro, em situações de desafios físicos, né, que a presença ajuda você a se conectar com o próprio corpo e a perceber sinais de cansaço, dor e desconforto. É fato, tá? Você estando presente, você vai sentir como o seu corpo está respondendo à caminhada, ao esforço, às bolhas, se você tiver, como eu tive, né? Então, tudo isso é importante, porque tanto te faz parar. Ah, vou parar, vou descansar. Não, vou parar, vou trocar meia. Não, vou parar, vou tirar a pedra do meu sapato. Tudo isso tem que estar
porque senão você vai, quando chega no destino, aí você vai ver que o seu pé está todo esfolado, que não tem mais jeito, que você se machucou, porque você começou a andar desconfortável, e isso afetou a sua maneira de andar, de caminhar, te deixou com dor na coluna, te deixou, sabe? Então, é importante você estar ciente disso. Uhum. Outro momento muito especial, durante as refeições e o descanso, né? A presença ajuda você a saborear a comida e descansar de forma mais plena, permitindo que você se recupere fisicamente e mentalmente para continuar a jornada. Também, gente, a hora das refeições, principalmente refeições coletivas, tá? É um momento para você estar completamente presente. Completamente presente. Porque é um momento riquíssimo de troca entre as pessoas, né? De relaxamento, de gratidão, porque você está tendo um alimento ali que foi feito com cuidado e tudo mais. Você está preparando seu corpo para o dia seguinte. Então, esse é um momento que você tem que realmente estar presente. Durante momentos de cansaço, como eu disse, ou desânimo, porque também você tem que manter a calma e a tranquilidade para continuar, né? Por vários momentos eu passei por isso, né? Em vários momentos eu percebia que as bolhas, elas me incomodavam, e eu parava, respirava, calma, mantenha a tranquilidade, vai dar certo. Aprende como lidar com essa dificuldade e segue adiante. Então, é importante você estar ciente disso. O que está te incomodando? Né? O que você pode fazer a respeito? Né? Eu estou sentindo desconforto. Faz um alongamento, para fazer um alongamento. Né? Naquele alongamento ali, observa a natureza, contempla. Não são momentos que você pode ter vários momentos desses concatenados no mesmo instante, né? Uhum. Então, são riquíssimos. Então, são experiências que você só passa se você realmente estiver naquele instante atento a tudo que está acontecendo, né? Eu achei interessante que todas essas dicas que você deu aí, elas são válidas para o cotidiano, né? Mas, novamente, como a gente não... a gente vive numa correria desembestada, né? A gente acaba não valorizando esses momentos, ou também nem dando muito cartaz. E lá no caminho, a gente quase que se obriga a estar atento a esses momentos. Né? Porque as distrações são outras. Então, a marcha do caminho é você estar presente. Uhum. Né? Eu queria que você só lesse de novo, item por item, para a gente reforçar aqui para os nossos amigos como essas dicas são valiosas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Lê a primeira, por favor. Em momentos de contemplação, a presença ajuda você a se conectar com o ambiente e a beleza natural ao redor. A gente pode fazer isso hoje, agora, nesse momento. Agora. Eu queria que vocês olhassem, assim que terminar essa live, pela janela de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ver coisas que até então vocês não tinham percebido. Verdade. Isso é um exercício aí na muito vizinhança, na janela. Até as luzes, a agitação da cidade. Você encontra beleza em coisas que aparentemente, né, no seu dia a dia, às vezes você... isso é um caos. Até nas luzes assim, dos carros, você encontra uma beleza, você contempla alguma coisa que te chama a atenção. Isso é um exercício muito bom. E muito útil, gente, tá? Porque eu tô falando aqui, mas eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar constantemente para estar presente. Sim. Não é uma coisa que eu estou presente. Não, gente, é um exercício diário. Não é uma coisa que você aprende e pronto, não precisa aprender mais, porque agora eu estou totalmente focado no aqui e agora. Não. É um exercício diário que você tem que fazer. O segundo, encontro com outras pessoas. A presença ajuda você a se conectar mais profundamente com essas pessoas, compartilhar histórias e experiências, criando amizades duradouras. Sim. Hoje, principalmente, né, Esther, que é muito mais difícil a gente se conectar com as pessoas, porque é muito online, quando você tem a chance de estar presencialmente, é muito mais negócio
se você está ali realmente ouvindo, né? Larga um pouco o celular, Uhum. né? E tenta interagir, ouvir a fala, as pausas, o silêncio entre vocês, as histórias, as experiências. Então, de novo, é um exercício que a gente tem que praticar com mais regularidade, né? Você quer falar? Que é do individualismo, né? Exatamente. Em situações de desafios físicos, a presença ajuda você a se conectar com o próprio corpo e a perceber sinais de cansaço, dor ou desconforto. Né? Isso também é um exercício, gente. Agora mesmo, eu tive pneumonia e tinha dificuldade de respirar. E eu trabalhava minha ansiedade, porque você fica realmente preocupada, trabalhava minha ansiedade prestando atenção na minha respiração. Então, se você fizer isso, são coisas que eu não estou no caminho, eu estou aqui, nesse momento, né? Cidade grande, correria, trânsito, problemas. Então, mas em cada situação você pode aprender a lidar com a sua ansiedade e tudo mais. E outra coisa que eu queria só dizer, pegando esse gancho seu do corpo, gente, uma coisa assim impressionante, né? Prestar atenção também no que o teu corpo está pedindo. Às vezes ele está pedindo uma parada para usar o banheiro e a gente não faz, a gente vai passando por cima. Às vezes ele está pedindo um copo d'água. Ele está pedindo que você faça um movimento de se espreguiçar um pouquinho, que você dê uma voltinha, né? Vai tomar um ar ali fora. Então, ouvir o corpo, ou aprenda a ouvir o seu corpo. Você vai fazer uma diferença no seu dia que você não tem ideia. Muito, muito verdade. Durante as refeições e o descanso, a presença ajuda a saborear a comida e descansar de forma mais plena, permitindo que você se recupere fisicamente e mentalmente. Hoje em dia, é muito difícil você ir para uma mesa, fazer uma refeição e não ter alguém com celular ou, né, com outras distrações. Esse é um momento, para mim, que é sagrado. Eu não uso o celular na mesa, deixo no quarto, deixo distante, porque é um momento que eu quero sentar, quero apreciar a comida, eu quero sentir o gosto da comida, eu quero conversar. Às vezes é o único momento que a gente tem para conversar com alguém, um parente, um amigo. Então, novamente, é como a gente falou, você não precisa estar no caminho. Só estar ciente de que você tem situações que você pode ter esse recurso de estar presente e aproveitar o momento, né, que está vivendo. Então, isso E outra coisa, né? Evita ficar com a televisão ligada em noticiário, né? Tem pessoas que elas não abrem mão de comer assistindo um jornal, uma coisa assim. Você está se alimentando daquilo também, né? E você alimenta o corpo e a mente, né? Se você está alimentando a mente com uma coisa ruim, certamente... É porque você está gerando químicas enquanto você assiste algo. Se você está assistindo algo legal, feliz, alegre, você está gerando uma química. Se você está vendo uma notícia ruim, né, um programa policial na hora que você está comendo, você está entrando em contato com aquele conteúdo. Então, é necessário que você preste atenção naquilo que você coloca dentro da sua casa, dentro da sua mente, a qualquer momento do dia, mas principalmente nesse momento das refeições, né? Respeitar, é um momento de... Ele é um momento sagrado, é um momento da alimentação. E a gente precisa aprender a silenciar nesse momento também, né? Dar mais atenção para os membros da família que estão ali, né? Trazer uma comunhão, é comunhão. Né? É um momento de comunhão, refeição, exatamente, né? E, por último, durante momentos de cansaço ou desânimo, a presença ajuda você a manter o foco no momento presente e a encontrar mais facilmente o estado de calma e equilíbrio. Também, de novo, gente, tem momentos que a gente desanima, né? Tem momentos que a gente está com problema, que a gente está... E é parar, respirar, né? Vai, puxa assim a respiração, concentra nela, que vai te dar um outro ânimo, né? Mas viva aquele momento. Tá ciente e
eu faço muito esse exercício de dizer assim, poxa, eu estou desanimada por quê? Por que que eu estou ansiosa? E eu começo a me questionar para ver se faz sentido, né? E se depende de mim sair daquele estado, né? Então, é uma maneira também de você estar presente, se questiona. Por que que você está desanimado, né? E às vezes eu me encontro. Vigiar a mente. Vigiar os pensamentos. Vigiar é bíblico, né? Vigiar os pensamentos. Então, peraí, deixa eu parar aqui. Por que que eu estou assim? Por que que eu estou pensando isso? Depende de mim mudar esse estado? Então, são práticas que você não precisa estar no caminho para iniciar, para colocar, né, no seu dia a dia. É como a Esther falou. Muito bem, muito legal essas dicas. Então, pessoal, olha só. São dicas que a gente pode colocar no nosso dia. Não tem desculpa. Eu não fui para o caminho. Não, você está no caminho, no seu caminho, no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, né? Você pode cultivar essas dicas, praticar, para que você possa encontrar um estado de presença. Então, Com certeza, aqui vai ficar muito mais fácil quando você for no caminho, porque você já está praticando, né? Você já está praticando. Então, é uma maneira de se ajudar também, né? Para quem vai, para quem não vai também, é uma maneira de você viver melhor, né? Viver com menos ansiedade, menos frustração, menos desânimo. Né? Eu queria deixar aqui também umas diquinhas, que a gente já vai logo encerrar nossa live, né? Tem vários comentários aí, Esther. Ah, é? Deixa eu puxar aqui. Puxa aí pra gente falar. Tem comentário da Cláudia dizendo que quando ela está caminhando, ela presta atenção nas formigas fazendo o trabalho delas, né? Eu também sou assim, Cláudia, também sou assim. E ela pergunta, ela diz que ela todos os dias ela faz aquele movimento de observar, né? Observar, agradecer. E ela pergunta se isso é normal. É normal? É normal. É normal você já fazer isso todo dia, né? A Cris fala que acabou de praticar a respiração. E esses são os comentários que eu estou enxergando aqui. A Cláudia diz, ouvindo esse assunto agora, percebo que estou presente em tudo, todos os dias e em todos os lugares. E muitas vezes me pergunto se é normal. É normal e é uma prática que ela tem que ser contínua mesmo, né? E aí eu queria deixar aqui também a questão da meditação. Muita gente cria uma aversão à meditação, né? Justo porque não consegue trazer a mente. Então, a dica que eu vou dar comece pela respiração mesmo. Então, quando a gente está fora do estado de presença, a gente tem aquela respiração ansiosa que é rápida, né? Então, o primeiro exercício, deite de barriga para cima com as pernas dobradas. Deite no chão ou na sua cama, de barriga para cima com as pernas dobradas e veja como que o seu pulmão vai passar a respirar. Automaticamente, ele vai fazer um movimento mais lento. Esse é o estilo de respiração ideal que a gente precisa ter ao longo do dia também. E aí você já sabe, né? De vez em quando faça essa respiração, né? Inspira, conta até 3, segura no 4, 5 e solta no 6. E aí, para você meditar, o que você vai fazer? Se você perceber que a sua mente vagou, saiu do lugar, só respira fundo de novo e volta, tá? E aí você pode colocar uma música e uma frase que pode ser um mantra para você. Você põe uma música e escolhe uma frase para você estar repetindo mentalmente e respirando. Então, esse é um exercício para você começar a acessar o estado de presença. Você pode começar com 5 minutos, amanhã você vai para 10, depois você vai para 15, e respirando, você vai se acostumar a meditar. Pratique a gratidão, né? Porque, assim, quando você está num estado de
presença, eu já tive essa oportunidade. Você vai sentir aqui no seu peito um frio, como se fosse aquele frio na barriga, mas é aqui no peito. Esse é o estado de gratidão, quando você acessa a gratidão genuína, quando você está ali olhando um nascer do sol, como a Juliana falou, alguma coisa que te dê uma gratidão muito profunda, você vai sentir no peito. E é muito gostosa essa sensação. Tenha sempre em mente o seu estado atual. Qual é o meu estado atual? E qual é o meu estado desejado? Onde eu quero chegar? Observe quais os obstáculos te impedem de chegar lá. E traga para o aqui e agora, né? E cuide deles. Tira daqui da nuvem e traz para cá. Conversa com você mesmo, né? Será que esses obstáculos são reais ou são imaginários? Será que eu estou criando ou eles são de verdade, né? Presenciar o espaço, se conecte com o seu ambiente, olhe para as pessoas que estão ao redor, vigie a sua linguagem interior e crie uma lista de coisas para o seu dia. O que é que você tem que executar? Facilita muito quando você cria uma lista de coisas, porque você vai executando e se você não está no aqui e agora, aquilo ali passa e quando chega no fim do dia, você não teve um dia proveitoso, porque você ficou vagando entre o passado e o futuro. Então, eu queria deixar só essas diquinhas. E aí, eu queria que você se despedisse, Juliana, aqui dos nossos amigos que vieram nos prestigiar com essa noite, né? E convidá-los para a próxima live também. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos, tá? Para finalizar, eu vou só comentar assim, a gente já tinha falado na outra live anterior, quem não assistiu, veja. Tem no meu canal do YouTube e tem no perfil da Esté também, a última live que a gente teve com a Adriana Berton, que é sobre sincronicidade. Quando a Esté trouxe esse tema, né, do poder, da presença, eu estava lendo esse livro aqui. Eu não tinha falado para ela, eu acho que eu comentei em algum momento lá atrás, mas o poder do agora, né? Esse livro eu ganhei momentos antes de embarcar para a França, né? O meu cunhado me deu de presente, porque ele sabia que eu era extremamente ansiosa, que eu estava sofrendo muito de ansiedade, e ele me entregou esse livro. E aí eu comecei a ler. No começo da viagem, não tive oportunidade de continuar a ler, porque o meu dia a dia era muito de estar andando e outras preocupações, né? E agora, quando eu voltei, eu fazendo algumas leituras, eu disse, eu vou retomar a leitura daquele livro, né? E a Esther me chama para falar sobre o poder da presença. E eu disse, poxa, caramba, que coincidência, mas não é coincidência, é sincronicidade, né? E uma coisa bacana que eu li e que eu quero até passar para vocês, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, que tem uma passagem nesse livro que ele fala sobre o seu sistema imunológico, né? E quando você está presente, o seu corpo cria defesas naturais, né, para evitar que você adoeça. E eu achei isso tão bonito que eu disse assim, caramba! E aí associei imediatamente com o caminho. Porque de verdade, assim, lá no caminho você exige muito do corpo, você está muito atento, né? Você está muito consciente de tudo. E você reforça o seu sistema imunológico. Eu passei 40 dias, né? 40 dias andando. Não é uma situação normal você andar 40 dias seguidos, 20, 25, 27, 20 quilômetros por dia. E eu achei muito bacana isso que ele fala nesse livro, né? Que quando o dono está presente, nenhum tipo suspeito aparece. Ou seja, se você está presente e está consciente do seu corpo, é muito mais difícil você adoecer, né? E não digo só fisicamente, gente, do que você alimenta seu pensamento, né? De novo, vigiai os pensamentos, né? Então, fica essa dica aí para vocês, é algo que vocês podem ler a respeito, seja nesse livro, seja a Esté, vocês podem ir no perfil da Esté e pedir indicações de livros também para vocês lerem. Então, isso é muito importante, a gente está
consciente dos nossos pensamentos, do nosso corpo, da nossa respiração, do nosso dia a dia, dos pequenos momentos que são pouco valorizados, né? Quando a gente está nessa agitação, mas que são medicamentos naturais que a gente tem, né? E que devem ser usados, né? Exatamente. Você falou tudo, tudo, porque o grande desafio para nós como terapeutas é trazer essa consciência para as pessoas que estão tão acostumadas a buscar um remédio, né? Ah, eu não estou bem, eu preciso de um remédio. E os recursos internos que a gente tem, que são tantos, a natureza é muito sábia, né? Fora os hormônios do bem-estar que a gente mesmo gera quando a gente faz esses movimentos de boa alimentação, de exercício físico, de consciência. Então, gente, está tudo dentro da gente. A gente não acessa porque ou a gente não foi ensinado, por vários motivos que não vêm ao caso, né? Mas, então, aqui essas dicas para vocês, né? Que vocês possam realmente usufruir de tudo isso que a gente conversou, né? Fazendo essas mudanças de padrão mental, de costumes, de atitudes. É dessa forma que a gente vai conseguir melhorar a nossa qualidade de vida, né? Dentro de tanta exigência que a gente tem na nossa vida hoje, de tantas mudanças que a gente passou nos últimos 3 anos. O melhor caminho é voltar ao olhar, né? Para esse processo todo do autoconhecimento, da consciência do seu corpo, do aqui e agora. Né? Olhar, a única coisa que a gente tem é o agora. A gente não tem mais o passado e o futuro não está no nosso alcance ainda. Então, com essa consciência, a gente passa a ser co-criador do nosso futuro. Como é que eu vou co-criar? É como se eu estivesse dando uma ajudinha para o universo, fazendo a minha parte. Haja. É assim que eu co-crio. Né? Tem que agir. Para mudar, tem que agir. Né? É o salto de fé. Dê um salto de fé, mova-se. Né? Tem que se mover, porque senão você vai estar se repetindo todos os dias, 365 dias no ano. Então, né? Amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão prestar atenção se os pensamentos de amanhã são repetidos iguais aos de hoje. E aí já comecem a fazer essas mudanças, né? Olha o que é realidade e o que é fantasia. E vão promovendo suas mudanças, né? Então, Juliana, eu queria te agradecer mais uma vez por a gente estar aqui. Eu que agradeço. Juntas, né? Daqui a 15 dias teremos um outro tema, das quartas no caminho. Vocês todos estão convidados. Desejamos que vocês tenham uma ótima noite e contem com a gente, né? Para esses momentos aqui de discussão e de alegria, que é para a gente poder estar aqui contando um pouco do que foi o caminho para nós duas. Perfeito. Muito obrigada, Estel. Obrigada a todos que participaram, a todos que mandaram aí mensagens. E, bom, até o próximo Quartas do Caminho, viu? A gente está aguardando vocês. Um beijão, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. A live vai ficar salva. Beijo.